Estamos começando mais um Truques de Cozinha aqui na tela da Band e hoje eu estou na Serra Gaúcha, em Farroupilha e um pouquinho mais no interior, no Desvio Blaut, na chácara de uns amigos, a família Piano. Nós passamos na boutique de carnes e escolhemos alguns cortes para fazer no programa de hoje. Para quem gosta de carne, num lugar super bonito, o programa está especialíssimo. Está no ar, Truques de Cozinha na Band. Muito bem, pessoal, um programa todo especial. A gente está saindo do estúdio para ir para um lugar ao ar livre, né? Um espaço muito bacana, um galpão todo feito com o maior carinho, com os detalhes que a gente vai mostrar para vocês. E estou aqui entre amigos. A essência do Truque de Cozinha é essa, e eu acho que a essência de cozinhar também é essa. A gente se reunir com os amigos, com clientes, com família, né? E um espaço desses, uma parrilla dessas, e um lugar como esse propicia isso, né? A confraternização. Acho que cozinhar faz bem por isso. E nós aqui no Truque de Cozinha temos essa ideia. Então hoje eu vou trabalhar com alguns cortes especiais. Eu escolhi a bananinha, escolhi o T-bone, escolhi também o tomahawk, que vocês vão conhecer, que é um corte especialíssimo, tá? E vamos trabalhar com legumes e também com algumas frutas na finalização. Umas receitas que são bacanas de se fazer na grelha. Então agora, para começar, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui batatas que eu vou colocar inteiras na água, tá? Já tenho uma panela aqui, vou temperar a água com sal para a batata absorver esse sal, certo? É importante que ela já esteja salgada, porque depois nós vamos finalizar ela na grelha. Então o primeiro passo é esse, simplesmente botar a cozinhar bem tranquilo. Temos um fogão a lenha ali especial. Vamos levar essas batatas para o fogão a lenha para deixá-las cozinharem até que a faca entre com uma certa dificuldade. Afinal de contas, nós vamos finalizar o cozimento na churrasqueira. Um bom churrasco a gente tem que ter um aperitivo e hoje eu separei um corte especial para vocês, escolhi a bananinha. É pouco conhecido, tem muita gente que não conhece. Esse corte é um corte que sai do contrafilé, certo? Quando você vai fazer a limpeza dele, ele está entre os ossos. Então um corte super saboroso, que é um corte de cozimento super rápido. Então o que a gente vai fazer? Aqui na nossa área de trabalho, a gente vai temperar com sal, simplesmente isso. Não precisa mais nada além de sal. Quem gosta de uma pimenta do reino pode colocar, mas vamos sentir o sabor desse corte especial que vocês vão se surpreender. E você encontra nas melhores lojas de carne e supermercados, tá? É um corte que já é bastante conhecido na região sudeste, mas aqui no sul do Brasil ele ainda não é muito conhecido. E quem está conhecendo está se apaixonando, porque realmente, como aperitivo, ele é muito bom. É uma carne que não é aconselhada comer bem passada. A gente tem que tirar ela no ponto, certo? Porque senão ela passa. E o contrafilé tem isso, né? Não só a bananinha, mas o contrafilé é uma carne que tem que ser servida ao ponto. Quem gosta de carne bem passada, não escolha o contrafilé para fazer, porque ela vai ficar com uma rigidez maior, né? Então tem que ter esse cuidado. Sem dúvida nenhuma, quem gosta de bem passado tem que escolher outro corte. Posso colocar direto na grelha, mas tem muita gente que não tem grelha em casa, tá? A gente vai fazer no espeto, você pode fazer na churrasqueira normal. Mas aqui eu vou colocar e vou espetar dessa maneira e vou colocar em cima da grelha, tá? Então, simplesmente a gente junta aqui e espeta ele dessa maneira. O bom é esse marmoreio, né? A gordura vai se derreter e a gordura transfere um sabor especial para a carne, além de amaciar. Então sempre escolham carnes que tenham esse marmoreio. Claro que a gente está usando uma carne uruguaia, certo? Que tem como tradição criar o boi da raça Angus, que já tem um marmoreio, né? É um boi diferente, mais gordo e tem mais gordura, né? Sem dúvida nenhuma é uma diferença, mas você pode encontrar a bananinha do nosso gado normal e que você vai fazer da mesma maneira
né? E vai ficar saboroso. Então, lembrando que o mais importante aqui é a gente tirar ela ao ponto, tá? Então, fizemos um braseiro aqui, vou espalhar o carvão, e eu tenho aqui lenha, tá? De pessegueiro. Vamos colocar alguns paus de lenha ali, para ele transferir, né, sabor e também fazer fumaça, né, para a gente defumar essa carne. Perfeito. Vou baixar aqui então a nossa grelha. Esse é um truque de cozinha. A grelha tem que estar bem quente, certo? Então a gente baixa ela, deixa ela pegar bastante temperatura para a gente colocar a carne e ela selar a carne e também não grudar. Esse é um truque para a carne não grudar na grelha. Então tá aqui, ó, um belo espeto de bananinha. Procurem esse corte, vocês não vão se arrepender. Tenho certeza que você servir de aperitivo isso para sua família, para os seus amigos, vai ser um sucesso. Então, agora, com a grelha bem quente, a gente vai colocar, então, aqui no canto e vamos cuidar. Primeiro, dora de um lado, vai surgir umidade na parte de cima da carne, que daí a tendência é o calor expulsar, né, a umidade, que é a riqueza da carne. Vai ficar por cima, quando surgir umidade na parte de cima, a gente vira. Quando surgir de novo, a carne está ao ponto. Certo? É um corte rápido, então tem que ter todo o cuidado. Muito bem, pessoal, chegou a hora de a gente tirar a carne do fogo. Então as bananinhas, olha só que maravilha que tá isso aqui. Vou tirar do espeto. Então aqui a gente vai cortar, tá, fininho, e reparem assim, ó, deixei ao ponto, certo? Quem gosta mais bem passadinho, pode servir também dessa maneira, mas o ponto certo de comer essa carne é dessa maneira. Tem muita gente que vai dizer que tá cru, mas não. Aqui está o ponto para mal, certo? E é exatamente isso que eu queria. Então quem gosta de mais bem passados, das pontas do espeto já estão diferentes, ó. Tá? Geralmente a parte da ponta, mas é uma carne para ser degustada exatamente dessa maneira, ok? Vou cortar aqui, então deixar o corte prático para aperitivo mesmo. Essa é a bananinha. Olha só, extremamente macia, suculenta. Era o que a gente queria. Aqui demonstra bem aquilo que eu falei para vocês do corte antes. Tem aqui a carne e o marmoreio, os veios de gordura que se derreteram e deixaram ela extremamente macia. Vale a pena vocês experimentarem, que é uma delícia. Sem dúvida nenhuma, vocês vão adotar esse corte para o churrasco de vocês, né? Para ser o aperitivo. Para acompanhar, uma bela farofinha. E para decorar aqui, a gente coloca uns galhos de alecrim. E serve dessa maneira para os nossos convidados, para os nossos amigos, para a nossa família. Depois da bananinha, nós temos aqui uma linguiça especial, que é uma linguiça de cordeiro, tá? Recheada com provolone. E hoje em dia existem diversos tipos de linguiças diferentes, com carne suína, com carne de cordeiro, que são uma delícia. E é legal você ir experimentando e provando, né, essas iguarias que estão sendo feitas agora. Então o importante com a linguiça, tá, como a gente vai utilizar na grelha, é ter um palito, daqueles palitos de fazer espetinho, certo? E a gente atravessar o palito aqui, ó, para manter ela firme, né? Assim, quando a gente vai virar, fica bem mais fácil da gente trabalhar. O Brasil está bem bom, intenso, e aí tem um truque de cozinha que é bem legal. É a gente contar, botar a mão e contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5, queimou a mão. Não pode ser 1, 2, 3, que o fogo está muito forte, e nem 5, 6, 7, que daí o fogo está muito fraco. E aí, quando você colocar a carne, ela vai desidratar, ela vai cozinhar, em vez de assar e selar, que é o mais importante. Selar a carne para manter a umidade dentro dela. Então, conte 1, 2, 3, 4, 5, queimou a mão,
é a temperatura certa para você fazer o seu churrasco. Então agora vou levar a linguiça para a grelha. Tenho ali já umas lenhas para ir defumando, né? A gente está usando a lenha de pessegueiro, vai defumando, soltando fumaça, transferindo sabor. Outra coisa que a gente pode fazer é pegar aqui uns galhos de alecrim, tomilho vale, né? Mas aqui, largar uns galhos de alecrim no braseiro, fica bem interessante. Essa é uma maneira de defumar também, tá? Você pode usar o feno, que também é interessante para ter bastante intensidade de fumaça quando você quiser defumar algum legume, alguma coisa. Mas largar os galhos de ervas aromáticas frescas também é bem interessante. Com a fumaça, ele transfere um sabor bem sutil para a carne, bem interessante. Geralmente tem pessoas que não comem carne e a gente dá a opção também, porque vão no churrasco e a gente tem que ter essa opção. E também os legumes vão muito bem com as carnes, como guarnição, né? A gente serve a carne com os legumes. Então eu tenho aqui berinjela, que eu vou trazer para minha área de trabalho. E aqui eu vou cortar ela em rodelas, mais ou menos de 1 centímetro. Aí vem um truque de cozinha importante quando a gente vai trabalhar com berinjela. Eu vou pegar um papel toalha aqui e vou colocar em cima da tábua. Vou colocar as rodelas de berinjela em cima do papel toalha e a gente vai salgar, então, a berinjela. O que vai acontecer com isso? Ela vai desidratar um pouquinho e com a saída do líquido dela vai todo o sabor amargo. É um truque bem importante para quando a gente trabalha com berinjela. Então eu vou deixar descansando aqui por mais ou menos uns 20 a 30 minutos, certo? Retiro do papel toalha, seco e depois ela vai para a grelha. Façam isso que vocês vão notar uma diferença incrível na berinjela. Outro ingrediente que a gente vai utilizar é o pimentão, tá? Eu vou cortar aqui então as laterais. Perfeito. Olha só. Aqui eu já vou cortando junto com a membrana aqui do meio. Vou retirar aqui então essa membrana branca e todas as sementes, tá? Essa é a parte que é mais indigesta do pimentão. Se você retirar, você não vai sentir ele depois que comer, né? Outro detalhe é o seguinte, o pimentão ele tem tempo de maturação. O pimentão verde, ele é colhido verde, depois ele fica vermelho, depois ele fica amarelo, é tempo de maturação, é o mesmo pimentão. Quando ele é verde, ele é mais indigesto. Procure, se você tem algum problema com o pimentão, provar o amarelo e o vermelho, que de repente ele não vai fazer mal, certo? Então, vamos limpar aqui bem essa questão da membrana. Deixamos o corte limpo, perfeito. Era isso que eu queria. Muito bem, pessoal, vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o Truques de Cozinha na Band. Muito bem, a linguiça está pronta, dá uma olhadinha só que maravilha. Vou virar para vocês verem do outro lado, ó, perfeita, douradinha dos dois lados. Esse líquido aqui é o próprio provolone se derretendo dentro dela. Uma delícia, sem dúvida nenhuma. Então trago aqui para a minha área de trabalho e aqui a gente vai retirar então já o palito que segurou ela. E aqui então a gente pode cortar em rodelas finas. Olha o queijo aqui, ó. Olha só, olha o provolone derretendo aqui. Carne pura, né? É isso que a gente queria. Um belo aperitivo. A gente trabalhar com essas linguiças especiais, sem dúvida nenhuma, uma bela pedida. Aqui, né, uma saladinha, um pãozinho bem fresco é a pedida para servir com essa linguiça.
Muito bem, pessoal, tô um pouquinho vermelho, tô aqui no calor da churrasqueira, é normal, sou alemão, né? Então faz parte ficar vermelhinho. Estou aqui em Farroupilha, na Serra Gaúcha, fomos buscar as carnes, cortes especiais, fizemos então as entradas, a bananinha, que é um corte bem bacana, fizemos uma linguiça de cordeiro recheada com provolone. E agora a gente vai então dar andamento no programa com as carnes que eu escolhi. Escolhi aqui um T-bone steak, tá? T-bone por quê? Osso em T, né? Aqui, desse lado, eu tenho o contrafilé e desse lado aqui eu tenho o filé mignon no mesmo corte. Então são diferentes texturas que você vai ter, né, num corte só. Um bom marmoreio de gordura, tá? Afinal de contas, esse corte aqui é de Angus. Tem muitos açougues que estão fazendo esse corte, tá? Mas com o nosso boi comum, né? É totalmente diferente você utilizar o Angus, que é um boi de estrutura, né, muito utilizado na Argentina, no Uruguai e na nossa fronteira. Todo mundo já conhece e sabe a diferença. É um pouco mais caro, sim, porque justamente é um boi diferente, certo? E aqui a gente vê esse marmoreio, né? Imita o mármore, justamente os veios de gordura que vão se derreter e deixar essa carne bem macia. O que a gente vai fazer? Vamos temperar com sal, então a parte da gordura, a parte do osso também, então a gente cobre de sal por completo. Tem muita gente, e aí é como receitas, né? Existem diversos tipos da mesma receita, feitos, algumas pessoas modificam o ingrediente. E no caso das carnes, tem muita gente que faz esses cortes especiais sem sal, né? Porque vai desidratar. Não, só se você temperar muito tempo antes, ela vai perder a umidade sem dúvida nenhuma. Temperando na hora, com o fogo pronto, a churrasqueira na temperatura certa, não tem problema. Mas você pode fazer dessa maneira, você pode selar a carne e depois acrescentar o sal no final. Então são gostos, né? As pessoas fazem do seu jeito e cada um tem um jeito especial de fazer churrasco, a gente respeita isso, mas a gente está explicando aqui para as pessoas que não têm muita prática aprenderem um pouco mais sobre os cortes e também como se trabalha com grelha. Agora a gente vai levar com todo carinho esse corte especial, extremamente macio, a gente já sente quando a gente pega na mão, tá? Então realmente é um corte bem especial para você experimentar, quem não conhece, né? Ter essas duas texturas, do contrafilé e também do filé mignon, num corte só. E é claro que o osso aqui vai transferir sabor. Todo mundo sabe que uma boa costela, né, ela é maravilhosa, por quê? Porque está perto do osso e o osso transfere um sabor especial para a receita. Vamos lá então? Importante então esse barulhinho que faz, quer dizer que a grelha está quente e ela está selando a carne. Não esqueçam desse barulho, que ele é muito importante, é um truque de cozinha bem bacana. Tem um corte aqui que se chama tomahawk. Tá aqui o contrafilé e a costela, né? Então a costela com mais ou menos 30 centímetros de osso denomina esse corte. Se for o osso menor, a gente tem um prime, tá? Legal disso porque tem toda essa parte que fica junto ao osso de carne, tá? Extremamente saborosa. Toda essa capa de gordura, né? E o marmoreio do contrafilé aqui, que se a gente tirar aqui do osso, é o entrecô, certo? Tudo sai do contrafilé. Uma carne extremamente saborosa. Vamos temperar da mesma maneira, sal, né? Então em toda a extensão, na gordura, no osso. Quem fica contente com isso depois são os cachorrinhos, né? Que sobra esse osso aqui depois que a gente degusta a carne, eles ficam roendo durante um tempão, né? Hoje a gente está gravando aqui no interior de Farroupilha, começamos então no final da tarde, que especial, né? Tá num lugar ao ar livre, num galpão todo decorado com coisas típicas, né? Esse clima familiar, de amizade, um lugar especialíssimo. Isso você faz em casa e essa é a essência do truque de cozinha. Vamos lá então, vamos levar o corte para a grelha, lembrando que você não precisa furar, você não precisa apertar a carne, né? Se você apertar, você vai expulsar toda a umidade que tem dentro dela, que é o sabor, né? Tem que cuidar da umidade para que ela fique dentro da carne. Então, selar é importante, é o que a gente vai fazer. Sela de um lado, quando surgir sangue desse lado de cá, né? A gente vira. E quando surgir sangue de novo, a carne está ao ponto. Vamos lá. Vamos para os legumes agora. Então, as batatas que a gente cozinhou, tá? E eu expliquei para vocês como é que faz o teste, tá? A faca entra aqui, ó, com uma certa dificuldade, ok? A gente vai cortá-las ao meio. Já leva pro bowl. Então, simplesmente isso. Corta ao meio.
Eu já cozinhei na água com sal, então ela tem um pouco de sal, tá? O que eu tenho aqui? Páprica. Vou utilizar páprica, mas aí é um detalhe que eu estou utilizando. Se você não gosta, não utilize, certo? Mas a batata com a páprica vai muito bem. Então, um pouquinho de páprica picante aqui. Quem não gosta, não utilize. Azeite de oliva extra virgem. E agora a gente vai misturar, então. Maravilha. Agora, então, vou levar as batatas para a grelha. Importante falar para vocês que se você não tem uma grelha, você cozinha a batata do mesmo jeito e você pode utilizar no espeto. Fica super fácil de espetar e você só dora ela na churrasqueira. Agora, já tem sal na berinjela, colocamos sal para ela perder um pouco de umidade e com essa umidade leva um sabor amargo. Então a gente vai grelhar elas, não precisa mais colocar sal, sim um pouquinho de azeite de oliva, né? Um fio de azeite de oliva por cima delas, também para grelha. Azeite de oliva. Pimentão, então, a gente vai primeiro com essa parte de baixo, tá? A parte de dentro do pimentão virada para grelha, para depois a gente virar com a parte da pele. Vocês vão entender por quê. Eu vou rechear com queijo aqui e com adobo, fica bem legal. Então, primeiro a parte de baixo para aquecer bem o queijo derreter com facilidade. Então a gente grelha primeiro essa parte e depois a outra. Então, pimentão pro fogo. Muito bem, vamos dar uma olhada no tomahawk, como é que ele tá. Aqui então, ó, a umidade saindo da parte de cima. Chegou a hora de a gente virar. Olha que maravilha. Douradinho, perfeito. Era o que a gente queria. Nosso T-bone tá aqui, prontinho. Vamos trazer ele para a área de trabalho. Como eu falei para vocês, tá? O osso em T aqui, filé mignon e o contra filé. Aqui a gente vai entrar com o corte do lado do osso e vão seguindo aqui o osso dessa maneira. Tirei o contra filé, deixei o filé mignon. Aqui a gente vai então cortar dessa maneira. Olha só, ao ponto. Contra filé tem que ser servido dessa maneira. Quem gosta mais bem passado a gente respeita, mas esse seria o ponto, tá, de se servir um contra filé. Exatamente assim. Tiras finas. Reparem a umidade também quando a gente corta. Do outro lado a gente tem então o filé mignon. Vamos fazer o corte da mesma maneira, rente ao osso. E desloca aqui então o filé. Suculento. E quem aprecia carne como essas aqui vai saber que a gente tem que servir dessa maneira. Quem gosta bem passado, a gente respeita. E tá aqui então T-bone, osso em T, filé mignon de um lado contra filé do outro. Uma delícia, um corte especialíssimo que realmente surpreende todo mundo pelas diferentes texturas que você vai ter no mesmo corte. Virei o pimentão, agora eu vou temperar com sal. Quem gosta de pimenta pode acrescentar pimenta. Mussarela, a gente vai largar aqui por cima. Super fácil. Ingredientes que você encontra em qualquer supermercado. Para finalizar, um pouquinho de adobo, fica uma delícia, que é um mix de ervas bem interessante. As batatas douradas, eu virei elas, certo? Para elas dourarem do outro lado, estão prontinhas, vou retirar. Então eu deixo umas mais bem passadinhas aqui, para quem gosta mais crocante. Quem gosta das mais clarinhas também. Sempre a parte do fundo da churrasqueira, ela tem mais temperatura, então vai grelhar mais, certo? Na parte do fundo da churrasqueira. Tem o nosso T-bone aqui, vamos colocar as batatas ao lado. E aí é servir os amigos e a família e se deliciar com um belo T-bone com as batatas de guarnição. E também pode ser os legumes que a gente vai estar finalizando agora também. Retirando as berinjelas aqui, um bom azeite de oliva. E vou retirar aqui nosso tomahawk. Maravilha! Nem vou cortar, vou deixar esse prato dessa maneira. Vou puxar um pimentão aqui. E um pimentão vermelho aqui. E o queijo se derretendo. O aroma do adobo. Uma delícia! Servido dessa maneira, extremamente saudável, né? Com legumes, um bom corte de carne. Você pode fazer uma salada especial. Usar folhas, né? Alface roxa, rúcula. E trabalhar dessa maneira. Vejam que a umidade está saindo aqui. E o importante,
Então quando a gente coloca a carne no calor, o líquido migra para fugir da carne e vai para o meio dela. Quando a gente tira do fogo, esses líquidos voltem a irrigar a carne. Por isso esse tempinho de 2 a 3 minutos para você comer o corte com a umidade certa, ok? Muito bem, fizemos então as entradas com a bananinha, a linguiça especial, fizemos os cortes do T-bone e também do tomahawk e a guarnição com os legumes. Agora nós vamos fazer também na grelha umas sobremesas. 2 frutas que você encontra em qualquer supermercado e é super fácil de fazer. Então, tenho aqui a banana, certo? Que eu vou já separar elas aqui, já vou colocar elas para grelhar aqui. Vou trabalhar com abacaxi, vou cortar então a parte da coroa e também a parte do fundo aqui. Boto ele de pé. Com a faca a gente faz o corte em diagonal e vem descendo, ó. Mais fácil de descascar dessa maneira. Feito isso então, agora a gente corta em rodelas, mais ou menos 1 centímetro. No prato então, boto açúcar e canela. A gente vai passar a rodela de abacaxi aqui e empanar ela dessa maneira aqui, ó, nas laterais também. Quem quiser utilizar páprica, já fiz essa receita também no Truques, mas aqui vamos ilustrar bem ela para grelha, né? Então passa o açúcar e a canela na fatia e a gente leva para grelha. Vou fazer isso com todas as fatias de abacaxi. Douradinha, era isso que eu queria, olha só, vamos virando. Ela vai ficar dessa cor aqui. E eu quero essa cor dos 2 lados. Olha só, a banana tá aqui, vou retirar ela da grelha, vou trazer para a área de trabalho. Perfeito, olha só. Com a faca, eu vou abrir aqui a casca, com todo cuidado. Olha só, ela sai com maior facilidade, ó, ok? Faço um espaço aqui e a banana tá bem molinha. A gente coloca chocolate aqui, ó. Pode ser creme de avelã também, pode ser chocolate branco. Aí é só encaixar eles aqui. Vou fazer isso com todas elas. O chocolate vai derreter e vai misturar com a banana, vai ficar uma delícia. Vale também leite condensado, uma bela pedida. Super fácil de fazer e aproveita a grelha que está quente e serve essa sobremesa. No caso do abacaxi, que a gente está grelhando, né, ambas você pode servir com um bom sorvete de creme ou o sorvete da sua preferência. Eu fico por aqui e lembrando que você pode nos seguir nas nossas redes sociais, Facebook, Truques de Cozinha e também o nosso canal no YouTube. Inscreva-se e clique no sininho para receber as notificações. Eu fico por aqui e até o próximo Truques de Cozinha na Band.